Federal de Psicologia e, por isso, gostaria de começar agradecendo a sua audiência, você que está nos assistindo ao vivo pelas redes do Conselho Federal de Psicologia e também a todos e todas que vão assistir depois no YouTube, né, onde esse diálogo digital estará pronto para ser assistido por todos nós. Bom, meu nome é Pedro Paulo Bicalho, sou conselheiro e componho a diretoria executiva do 17º Plenário do Conselho Federal de Psicologia. Também sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuo em 2 programas de pós-graduação, em Psicologia e em Políticas Públicas em Direitos Humanos, e na minha história também compõe a atuação como oficial psicólogo na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, segurança pública também é um campo não somente de atuação, como de pesquisas de minha parte. Nesse momento estou aqui como mediador desse diálogo digital. Bom, esse diálogo digital, ele tem como tema psicologia e segurança pública, um tema bastante importante para que a categoria profissional de psicólogas e psicólogos possa, nesse momento, debater. O objetivo dessa atividade é importante para fazer com que a categoria perceba o lugar das políticas públicas no exercício profissional da psicologia, em especial, no debate de hoje, as políticas públicas de segurança. Esse diálogo digital foi pensado para acontecer no dia de hoje, dia 14 de março, que é o dia em que lembramos um ano de assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, para que possamos evidenciar a importância das políticas de segurança pública na construção da justiça social e da redução da desigualdade no Brasil e evidenciarmos, antes de mais nada, qual é a importância da psicologia nesse processo e nessa discussão. Ou seja, no cenário de desigualdade social que nós vivemos, onde a violência é um dos produtos dessa desigualdade, qual é o lugar da psicologia nesse debate? E lembrando que hoje, 14 de março, ao lembrarmos um ano de assassinato de Marielle Franco, estamos também apontando para o fato de que precisamos lembrar dessa data, não somente para evidenciarmos a importância dessa discussão, mas também para cobrarmos das autoridades de segurança pública que nós possamos encaminhar o resultado dessas investigações e que possamos finalmente responder não somente quem matou, mas também quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Assim, nós estamos fazendo uma discussão para que nós possamos encontrar, né, a execução das políticas públicas nessa discussão de enfrentamento à desigualdade social e das violências que assolam o povo brasileiro. Esse evento, esse diálogo digital, está sendo transmitido ao vivo via Facebook e YouTube do Conselho Federal de Psicologia. Nesse diálogo digital também nós estamos lançando oficialmente a edição especial da revista Psicologia, Ciência e Profissão, que é a revista do Conselho Federal de Psicologia, cujo tema dessa edição especial é Segurança Pública e Sistema Prisional. Por isso, para lançarmos oficialmente o número da revista, nós estamos aqui com a presença da professora Neuza Guareschi. Neuza, que além de editora da revista Psicologia e Ciência e Profissão do Conselho Federal de Psicologia, é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando ainda que a edição digital dessa revista já se encontra disponível e pode ser acessada na plataforma Cielo. Com a palavra agora, professora Neuza Guareschi, lançando oficialmente o número especial Psicologia e Segurança Pública da revista Psicologia, Ciência e Profissão. Neuza, obrigado pela sua presença. Vamos ouvir Neuza Guareschi agora. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar junto com esse grupo, que é o grupo da Comissão do CREPOP, dos Estudos sobre Segurança Pública. E hoje, especialmente nesta data, como o Pedro Paulo falou, que estamos finalmente homenageando a Marielle Franco, né? Eu não diria comemorando, mas homenageando por essa pessoa por um ano do seu assassinato, né? Bom, eu acho assim que a revista Psicologia, Ciência e Profissão, todos vocês já conhecem e sabem bastante sobre a história
desta revista, que tem se dedicado já há 40 anos. Aliás, esse ano nós vamos fazer 40 anos da revista. Vamos comemorar oportunamente esta data, que será comunicado. Mas hoje, especialmente, então, estamos aqui para lançar esse número especial, Psicologia, Segurança Pública e Sistema Prisional. Historicamente, a revista Psicologia, Ciência e Profissão tem se dedicado a números especiais, as edições especiais. O ano passado mesmo foi lançado o número Psicologia e Democracia. Esse ano já tivemos um número sobre avaliação psicológica. Hoje temos esse evento deste número de Psicologia, Segurança Pública e Sistema Prisional. Esta é uma agenda, vamos dizer, desta plenária, para poder subsidiar, se comunicar e debater temas importantes da gestão, que estão, neste momento, sendo muito importantes na sociedade brasileira. E acho que a psicologia tem que participar nisso, tem que participar desse debate, e eu acho que os artigos que aqui estão, eles vão ser muito úteis para se poder fomentar vários debates, várias discussões, não só na academia, mas principalmente no meio profissional, onde psicólogos em todo o Brasil, nesta área da segurança pública, estão envolvidos. Bom, para a gente organizar esse livro, foi convidado uma comissão editorial especial, justamente para poder pessoas que tivessem maior vamos dizer assim, inserção nesta área. Então, uma das pessoas que foi editor deste número, além do Pedro Paulo, da Ana Uziel, da Andréa Cisleski, foi o João Paulo, que está aqui conosco, e ele vai falar mais especificamente deste processo, da organização deste livro, dessa revista e das temáticas que foram editadas. Então, vamos passar agora para o João Paulo. Obrigada. Bom, antes de passar para o João Paulo, nós lembramos, então, as pessoas que nos acompanham ao vivo, que elas podem participar do diálogo digital em tempo real, enviando perguntas pelo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter para a hashtag diálogoscfp ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Compondo a equipe do Diálogo Digital, nós temos aqui presenças ilustres, nós temos 3 representantes que falam desse lugar, do Encontro da Psicologia e da Segurança Pública, mas antes disso eu gostaria de dizer que para o 17º plenário do Conselho Federal de Psicologia, é uma honra termos Neuza Guareschi como editora da revista Psicologia, Ciência e Profissão. A presença de Neuza Guareschi só engrandece a nossa gestão. Eu gostaria de agradecer publicamente por todo o trabalho que ela tem feito, toda a dedicação desta editora para esta revista. E, claro, a revista ela não se faz apenas com a editora e com a equipe editorial. Precisamos lembrar também dos funcionários que atuam na revista, em especial André, Gustavo e Ana Maria, que fazem com que essa revista ela seja referência na psicologia brasileira, na produção do conhecimento e na interface entre psicologia, ciência e profissão. Obrigado, Neuza, obrigado por todo o seu trabalho junto conosco na revista Psicologia, Ciência e Profissão. E nós temos aqui, então, 3 convidados, né, que nós gostaríamos agora de apresentar. Nós temos Ana Paula Meza, que é psicóloga, possui mestrado e doutorado em psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Ana Paula compõe o quadro de oficiais psicólogos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento como primeiro-tenente psicóloga. Junto com Ana Paula Meza, nós teremos também a presença de João Paulo Barros. João Paulo é professor adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, é atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mesma universidade. João Paulo é doutor em Educação, mestre graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e é especialista em saúde mental pela Universidade Estadual do Ceará. João Paulo é um pesquisador no campo da segurança pública, no Encontro da Psicologia com Segurança Pública. E para nós também é um prazer tê-lo aqui conosco, desse lugar de pesquisador de segurança pública. E para finalizar os nossos convidados, temos também Antônio Brito, que é psicólogo, especialista em dependência química
pela Faculdade Venda Nova do Imigrante em 2015. É mestrando em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, na linha de uso e abuso de substâncias psicoativas, pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e Antônio Brito atua como psicólogo policial civil pela Polícia Civil de Santa Catarina, atualmente lotado na coordenadoria das Delegacias de Proteção à Criança e Adolescente, Mulher e Idoso e a Políticas Públicas LGBT. Agradeço muito em nome do Conselho Federal de Psicologia, da presença de João Paulo, de Ana Paula e de Antônio, mas gostaria de dizer também que para que esse diálogo aconteça, nós temos uma equipe que atua nos bastidores, a equipe de funcionários do CFP, e hoje nós temos também a presença ilustre de uma pesquisadora também do campo da segurança pública, Juliana Ferreira da Silva, que é professora da Universidade Católica de Brasília, que está nos bastidores, nos ajudando na sistematização e na condução desse nosso diálogo. Sem mais delongas, passarei agora para João Paulo, pesquisador da Universidade Federal do Ceará. Obrigado, João Paulo, por sua presença. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite de estar aqui conversando com todos e todas sobre esse assunto. Dizer que é uma honra estar aqui ao lado de vocês. São referências para mim também, do ponto de vista acadêmico e do caminho que a profissão deve seguir. E antes de falar mais do número especial, falar também da honra que foi participar desse número, né, do desafio ao mesmo tempo. Nós, para quem está nos assistindo ter uma ideia, nós recebemos cerca de 70 artigos para esse número especial, o que mostra o interesse da psicologia pelo campo da segurança pública e do sistema prisional. Né? Ou seja, dentro do espectro aí das políticas públicas, o campo das políticas de segurança também aparece como uma cena importante para a atuação da psicologia. E a psicologia também se inserindo nesse debate sobre as políticas de aprisionamento. Né? Nesse número especial, acho que o que chama a atenção é que os artigos que compõem o número, eles não só falam da psicologia na prisão ou na psicologia em espaços institucionais ligados à segurança pública, mas são artigos que pautam, que problematizam o próprio campo, o próprio tema do aprisionamento na contemporaneidade, especialmente no Brasil, e as políticas de segurança. Né? O que a gente entende por segurança pública ou por política pública de segurança. Então, os artigos eles têm uma característica de problematização do próprio campo e das possibilidades da psicologia nesse campo. Por muito mais do que pensar num locus de atuação da psicologia. Mais do que isso é pensar a psicologia problematizando o contexto contemporâneo brasileiro, né, a partir do debate sobre esses campos. Nesse número especial, a gente tem tanto artigos que se centram no debate sobre o sistema prisional, e nesses artigos chama muito a atenção a atualidade do debate que os artigos fazem. Quem tiver a oportunidade de olhar a revista, de folhear ou de olhar pela internet, verá que há muitos artigos que pautam o encarceramento feminino, que é um debate urgente de ser feito no Brasil, tendo em vista o crescimento assustador do aprisionamento de mulheres, especialmente mulheres negras empobrecidas. E também há artigos que arriscam fazer uma intersecção entre diversos marcadores de diferença, marcadores raciais, marcadores socioeconômicos, marcadores de gênero, né, marcadores geracionais, enfim. Essa é uma característica muito marcante desse número especial. Numa outra parte, mais para o fim do número especial, nós vamos encontrar artigos que pautam mais especificamente questões do campo da segurança pública e a gente gostaria muito de chamar a atenção às interfaces entre sistema prisional e segurança pública. Não dá para entender, por exemplo, as dinâmicas complexas da violência no Brasil sem que a gente entenda as conexões que existem entre prisão e violência nas periferias das cidades, especialmente. Então, fica, mais uma vez, o convite para que as pessoas acessem ao número especial, porque ele traz não só a temática atual, mas a abordagem da temática também muito atual.
na forma de pesquisar. São artigos muito diversos também do ponto de vista das entradas teóricas e metodológicas. Então, tem artigos mais qualitativos, artigos mais quantitativos, artigos que fazem uma relação entre aspectos quantitativos e qualitativos. Então, enfim, é uma riqueza imensa. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de compor essa experiência. Do meu lugar, como o Pedro já mencionou, eu falo do lugar de alguém que tem pautado a questão da violência sobre o lugar da academia, né? Assim, eu tenho pautado desde a minha atuação como professor de psicologia esse tema da segurança pública. Venho de Fortaleza, que é a capital brasileira onde mais se mata adolescentes no Brasil, né? E de um estado que tem sido objeto de muitos debates e de muitas notícias, especialmente em relação às questões do sistema prisional. Então, é uma responsabilidade imensa também vir do Nordeste para compor também essa discussão, porque nós temos assistido o que muitas vezes se tem chamado de nordestinação da violência letal no Brasil, nosso desafio tem sido, lá em Fortaleza, sobre o ponto de vista da psicologia, em interface com outros saberes, nós temos tentado problematizar os aspectos psicossociais envolvidos nas dinâmicas da violência urbana, mas também nas práticas institucionais ligadas ao aprisionamento. Nosso trabalho tem sido centrado mais especificamente nos segmentos juvenis, tendo em vista que jovens são aqueles mais vitimados pela violência letal, e também tem sido o segmento mais encarcerado, sejam jovens de sexo masculino, feminino, jovens trans, enfim. Eu tenho feito isso a partir de um laboratório chamado Vieses, que é o Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação, a quem eu mando um abraço a todo mundo do Vieses que deve estar nos assistindo agora. Eu acho que a universidade ela tem estado aí com pesquisas e com também atividades formativas e extensões, pautando esse tema da segurança pública, pelo menos lá no Ceará, a gente tem feito isso com muita intensidade, né? Eu acho que o desafio ético da gente como profissional de psicologia ou quem forma psicólogos e psicólogas é pautar essa violência sob uma perspectiva desnaturalizadora. O que significa isso? Significa pensar como a gente reconhece certas vidas como dignas de vida e certas vidas como indignas de vida, né? Ou seja, pensar os processos de subjetivação ativados nesse contexto de intensificação da violência e que efeitos essa intensificação da violência tem produzido em termos de subjetividades. Nosso desafio tem sido problematizar justamente essas lógicas que elegem certas existências como matáveis, desabilitando essas existências da condição de cidadãos, de sujeitos de direito, de humanos, né? Então, pensar a segurança pública a partir da psicologia tem sido defender uma perspectiva radicalmente democrática de fazer política pública, uma perspectiva ampla de direitos humanos, e que pensa direitos humanos para todos os humanos, inclusive investindo numa perspectiva que não dicotomiza segurança pública e direitos humanos, pensando os trabalhadores do campo da segurança pública e trabalhadoras do campo da segurança pública como cidadãos, trabalhadores que precisam que os seus direitos humanos sejam garantidos, investindo numa lógica de fazer segurança pública que não aposte eminentemente numa perspectiva belicista de confronto, de eleição de inimigos. É mais ou menos por esse caminho que nós temos enveredado lá, sempre em aliança com os diversos segmentos sociais que pautam as políticas públicas e a garantia de direitos nas cidades. Então, a universidade não vai até esses lugares dizer como as políticas devem se estabelecer. Muito pelo contrário, nós compomos aliança com esses diversos corpos precarizados por lógicas de desigualdade e nos fortalecemos junto com esses diversos segmentos. Então, é oportuno fechar minha fala justamente falando sobre precarização da vida, chamando a atenção para as lógicas que precarizam certas vidas a ponto de diversas Marielles morrerem a cada dia no Brasil, né? E é necessário que nós nos perguntemos sempre por que Marielles são mortas no Brasil a cada dia, né? E encarceradas no Brasil a cada dia e precarizadas a cada dia no Brasil.
Acho que o desafio ético da gente é pensar que todas as Marielles importam, todas as vidas importam, e é necessário pensar na responsabilização de crimes brutais como esse. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco disponível para a gente continuar debatendo. Obrigado. Quem acabou de falar conosco foi João Paulo Barros, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Você que está nos ouvindo pode participar em tempo real, enviando perguntas pelo YouTube, Facebook, Twitter, com a hashtag DiálogosCFP ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Aguardamos suas perguntas, que são com elas que nós, de fato, tornamos esse diálogo um diálogo. Dando continuidade aos nossos diálogos digitais, temos aqui a presença de Ana Paula Meza, que é psicóloga da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento na função de primeiro-tenente psicóloga. Conosco agora, então, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula, por sua presença. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Acho que mais do que um espaço de fala é a possibilidade de um espaço de diálogo com a categoria, de um tema que, para mim, é muito caro, muito importante, um tema sobre o qual, né, eu já escolhi me debruçar há alguns anos, começando pela porta de entrada aí de uma pesquisa, de uma atuação acadêmica focada inicialmente na criminologia, mas depois com a inserção nesse campo profissional através da instituição que o Pedro falou, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bem, na verdade, esse encontro, né, da psicologia com a segurança pública talvez não seja um tema que a gente falasse tanto há algum tempo atrás, a despeito da existência de profissionais que já trabalham na área há algumas décadas, né? E hoje a gente tem cada vez mais espaços de troca e de diálogo sobre essa nossa inserção. No nosso caso específico do Rio de Janeiro, a instituição de segurança pública que a gente tem, que tem a presença formal, oficial de psicólogos, é somente a Polícia Militar. Tem a existência desse quadro desde 2001, e hoje cerca de 95 psicólogos que atuam só nessa instituição lá. Isso, desde o início, tem aberto algumas possibilidades e algumas frentes de trabalho para a gente. Já inicialmente, numa abordagem e numa tentativa, numa aposta de saída da psicologia desse lugar tradicionalmente atribuído a ela, né, que nos restringia a um atendimento psicoterápico individualizante, a uma abordagem no indivíduo, entendendo que a nossa presença nas políticas públicas, e aí as políticas públicas de segurança seriam mais uma área da nossa atuação, podem ser ampliadas para além dessa visão mais tradicional que a psicologia historicamente desempenhou e dessas atividades que também, historicamente, a psicologia foi demandada. E talvez esse seja o nosso desafio, acho, não só nas políticas públicas, mas especialmente na política de segurança, por todas as características que o próprio João acabou citando um pouco já, né, na fala dele, de ser um campo que tem uma certa dureza e uma certa lógica de funcionamento hegemônico que pauta muito mais intervenções de enfrentamento e de combate. Tenho considerado que a riqueza da nossa contribuição no campo é ampliar essa visão, é possibilitar a construção de outros mundos possíveis, de outras políticas de segurança possíveis, de entender que fenômenos de violência e de crime não são só problemas de polícia, que se a gente, né, encerrar a discussão por aí, a gente esgota também outras possibilidades mais potentes de lidar com esse fenômeno social da violência e do crime. E acredito que a psicologia tem sido um ator interessante nesse cenário. Nesse sentido, o nosso trabalho tem possibilidade de estar inserido não só como operadores, né, dessa política, mas também como pessoas que planejam e que pautam frentes de trabalho para a segurança pública. Lá, falando mais especificamente da minha experiência local, né, no Rio de Janeiro, talvez um estado bem falado no âmbito da segurança pública, né, está toda hora aí na mídia aparecendo. A nossa experiência talvez possa até
talvez concluir que seja parecido com alguns dos colegas psicólogos que estão nas outras instituições ou nas outras políticas de segurança pública, tem sido sempre essa negociação de que lugar é esse que nos cabe numa política e numa corporação que, de alguma forma, executa essa política. É claro que a gente tem uma série de discussões e de debates que a gente não pode se furtar da própria assistência e da própria saúde desses trabalhadores, né? Não só pela natureza da atividade que desempenham, mas talvez, sobretudo, pela direção e pelo foco que as políticas têm trabalhado, e aí em que cenários cada vez mais esses trabalhadores são expostos. Mas pensar também em clínicas ampliadas, em perspectivas que a psicologia não esteja só reforçando esse modo indivíduo, como se a questão da psicologia fosse só se debruçar sobre os sujeitos que desempenham essa atividade e não pensar e gerir, planejar e estar junto na construção da própria atividade, da própria intervenção em si. Então, tem uma série de perspectivas de trabalhos institucionais, de trabalhos em parceria, de trabalhos interdisciplinares, de trabalhos multiprofissionais que a gente tem tentado, ao longo desses anos de existência lá na instituição, desenvolver. Claro que, como talvez outras políticas públicas no Brasil, isso sofre problemas de continuidade, né? A gente tem uma série de mudanças aí na administração pública recorrentemente. Isso faz com que, em alguns momentos, a gente consiga pautar mais questões que tenham a ver, antes de tudo, com o compromisso ético e político da psicologia enquanto categoria profissional. Mas esse é um norte importante para a gente. Entendo que o trabalho da psicologia não seja um trabalho meramente tecnicista, né? Não estamos ali simplesmente para implementar técnicas e práticas entendidas como do campo profissional, mas também para pensar o tempo inteiro a construção, os efeitos e as reverberações da nossa própria presença nessas instituições, que também talvez sejam outros temas polêmicos, né? Como é que a gente pode, em alguns momentos, talvez até mais tensos, socialmente, economicamente, politicamente, ocupar essas instituições e ocupar potencializando a produção de outras possibilidades, que não só as que estão, às vezes, dominantemente circulando na nossa sociedade. Acredito que é um pouco essa reflexão inicial que eu gostaria de colocar. Quais são esses desafios da psicologia, não só nas políticas, mas quando estamos inseridos propriamente nessas instituições, no meu caso, especificamente, numa instituição policial militar. Quais são... Que possibilidades de trabalho a gente precisa construir, precisa o tempo inteiro pactuar e repactuar, pensando nos nossos compromissos como profissionais psicólogos, mas também que potências a nossa presença, apesar de todos os desafios, ainda acredito que tenha, ocupando esses lugares, né? Claro que temos várias outras possibilidades de atuar, como o próprio João trouxe, né, essa possibilidade da academia estar em parceria, e que é importante, porque senão a gente não tem fôlego e não tem respiro lá dentro, né? Acaba sendo engolido por uma realidade institucional. Mas como ainda tenho apostado também que a nossa presença no interior mesmo dessas instituições, sempre nesse diálogo com a categoria, com a pesquisa, com a academia, pode propiciar aí algumas linhas de fuga, algumas transformações do cenário que a gente tem visto. Bom, é isso. Queria agradecer e também me disponibilizar ao debate, ao diálogo, que, de fato, é a nossa proposta aqui. Obrigada. Muito obrigado, Ana Paula, por sua presença, por tudo aquilo que você representa para a psicologia brasileira nessa instituição que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Federal de Psicologia tem a honra de ter você entre os quase 350 mil psicólogos e psicólogas que hoje compõem a psicologia brasileira. Bom, lembrando que você pode participar em tempo real, enviando perguntas pelo YouTube, Facebook, Twitter, para a hashtag DiálogoCFP e também para o nosso e-mail comunica@cfp.org.br. Passando a palavra agora para Antônio Brito, que é psicólogo policial da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Obrigado, Antônio, por sua presença. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? O professor Pedro
é uma referência na segurança, na psicologia e segurança pública brasileira. Tantas vezes, tantos textos já lemos dele. Acompanhamos também aqui nesse mesmo espaço de debate, né, pelos vídeos do YouTube. É uma honra estar aqui agora nesse momento. Queria cumprimentar todas e todos que estão assistindo nesse momento e dizer que eu atuo num espaço que é a Polícia Civil de Santa Catarina, né, como foi citado. Trabalho atualmente numa coordenadoria das Delegacias de Proteção da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. E o nosso cargo, ele surgiu em 1985, né, então a gente já tem mais de 30 anos aí. Passou por alguns concursos e a nossa prática, ela vem se construindo ao longo desses mais de 30 anos, né? Então, lá no começo, quando foi solicitado a participação do psicólogo nas avaliações do psicotécnico, muita coisa mudou. Os psicólogos atualmente atuam junto aos policiais nas questões de psicoterapia, avaliação de porte de arma, né? Gerenciamento de estresse. E também, por outro lado, tem os psicólogos que atuam nas delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso. Esses psicólogos, a Polícia Civil, né, só para lembrar que é uma polícia eminentemente investigativa, mas também vou falar aqui também que tem a sua parte preventiva também. Por ser investigativa no seu mote, muitos psicólogos são solicitados a realizar avaliação psicológica para subsidiar o inquérito policial, principalmente nesses casos de vítimas de violência ou supostas vítimas de violência que eu citei agora, né? Crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E aí, nesse lugar, né, que a gente ocupa, já é um desafio, por quê? Porque os psicólogos são muitas vezes exigidos a serem uma espécie de detectores de mentira, vamos dizer assim, né? Compreender aquela situação, saber se aconteceu ou não aconteceu. E a nossa avaliação psicológica é uma avaliação psicológica contextualizada, que procura compreender aquela condição da violência numa esfera muito mais ampla do que simplesmente reduzir a uma resposta imediata se ocorreu ou não. Então, é um desafio, de fato, né, que todos os dias, todos os psicólogos, né, um grande abraço a todos os psicólogos da Polícia Civil, que enfrentam, né? Então, e a gente vem tentando problematizar, desconstruir algumas questões, né? Todo esse tema que foi falado aqui sobre a criminalização e tudo mais, que a gente tenta trazer não só uma resposta, mas uma reflexão sobre aquela violência, na hora lá de construir um relatório laudo, né? E, por um outro lado, a psicologia tenta também trazer, dentro do trabalho na Polícia Civil, para nessas ações preventivas, trazendo uma perspectiva de segurança cidadã, onde a polícia sai do viés apenas repressivo, mas estimulando a participação cidadã, né, intersetorial, construindo laços com toda a rede de proteção, que isso é fundamental, porque sabemos que a violência ela não pode ser resolvida apenas pela polícia, mas sim por toda a rede, com a participação da rede de proteção, com a participação social do cidadão também junto nessa construção. Então, a psicologia procura problematizar um pouco também dentro dessa instituição que lugar que a gente deve ocupar, se é apenas na avaliação psicológica ou também na construção de uma nova relação da polícia com a sociedade. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque isso transforma a figura do policial daquele sujeito que se teme, né? Que o policial normalmente é aquela figura que a gente precisa temer, mas não, o policial ele precisa ser aquela pessoa que impõe respeito e impõe também vínculo com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, né? E eu acho que nessa referência que a gente está tentando buscar construir aqui, técnica, né? A gente tem discutido e ampliado o debate da psicologia na segurança pública para um viés de segurança pública que vai além da polícia, né?
Acho que é isso. Eu queria, aí estamos abertos a responder perguntas, né, ao debate. Estamos aqui não só para falar, mas sim para dialogar, para conversar. Né? Agradeço muito a participação. Obrigado. Quem esteve conosco agora falando foi o Antônio Brito, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. E agora nós temos um momento que para nós é bastante importante, que é o momento em que a gente consegue dialogar com aqueles que nos assistem, com aqueles que nos enviaram perguntas. Vamos começar agora um debate que para nós é bastante importante. Lembrando também que Antônio, Ana Paula e João Paulo, os três fazem parte, junto com Juliana, comigo e com o Nelson, que é professor da Federal da Paraíba, nós todos fazemos parte da comissão que está construindo as referências técnicas na relação Psicologia e Segurança Pública. O CREPOP, o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, é uma construção desde 2006 que tem como função colocar em questão a participação de psicólogos e psicólogas junto ao trabalho nas políticas públicas. E o CREPOP, então, agora em 2019, vai lançar a sua referência técnica em Psicologia e Segurança Pública, e para nós é um prazer enorme poder contar com esses profissionais com a construção dessas referências. Vamos agora, então, ao nosso debate, as perguntas que chegaram até nós. Primeira pergunta endereçada para o professor João Paulo, uma pergunta que chegou por e-mail. João Paulo, como a universidade forma parcerias para discutir segurança pública e como a universidade pauta esse tema? Fala para nós um pouco, João Paulo. Bem, a universidade ela é um espaço marcado pela diversidade, né? Então, nós temos aí diversos grupos acadêmicos, laboratórios, iniciativas em geral da universidade que têm estabelecido cada vez mais um diálogo com o campo da segurança pública, com a temática da segurança pública. Eu acredito que há diversas possibilidades de pensar a universidade estabelecendo parcerias e pautando esse tema. Uma delas é pensando e intervindo nas próprias condições de produção da violência no campo social, né? Como eu mencionei na fala inicial, problematizando os aspectos psicossociais dessa violência que se intensifica no contexto social e que se apresenta também de múltiplas formas, né? A violência letal é apenas uma das formas a partir da qual a violência se expressa, mas a violência se expressa em rede, né? Uma outra forma é contribuindo para o monitoramento e a própria produção de políticas públicas nesse campo. Né? Nós, na Universidade Federal do Ceará, temos a experiência de participar, por exemplo, do Fórum Popular de Segurança Pública do Estado do Ceará, que reúne pesquisadores, coletivos juvenis, mães de adolescentes e jovens que foram vítimas de violência, profissionais do campo das políticas públicas, para pensar uma política pública de segurança democrática, que esteja relacionada com o direito à cidade, que esteja relacionada com a garantia do direito à vida a todas e todos, né, numa perspectiva de proteção, né, das diversas vidas que compõem a nossa sociedade. Um outro exemplo mais palpável é, por exemplo, nós temos a oportunidade de participar do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, que tem estudado a temática dos homicídios no Ceará e tem proposto recomendações, né, uma iniciativa do poder público, mas também em parceria com a Unicef e com a sociedade civil organizada no estado do Ceará. Então, nós temos participado, por exemplo, do comitê consultivo, do conselho consultivo do comitê, além do Fórum Popular de Segurança Pública. E, então, isso envolve processos formativos, criação de processos formativos para tecer diagnósticos contextualizados e participativos sobre a situação da violência, a compreensão dessas dinâmicas de produção de subjetividade nesse contexto, mas, ao mesmo tempo, a proposição de ações concretas que consigam produzir uma lógica de segurança pública que vá na direção do que foi colocado aqui, numa perspectiva de segurança cidadã, né, de produção de convivialidade
de multiplicidades de modos de habitar as cidades, enfim. São alguns exemplos de como a universidade tem pautado isso. Nós, do Vieses, em especial, pautamos isso não só numa pesquisa sobre juventude e violência urbana, que tem sido desenvolvida desde 2015, que justamente tenta problematizar a violência letal no Estado, mas também por atividades de extensão, para tentar dar um conteúdo mais prático também às ações. Nós temos 3 projetos de extensão lá, um deles voltado só para desenvolvimento de práticas de resistência à violência. Então, nós fazemos parceria com coletivos juvenis, com grupos de mães, apoio psicossocial a mães de jovens vítimas de violência. Um outro projeto voltado especificamente para adolescentes em contexto de cumprimento de medida socioeducativa, para a escuta dessas trajetórias muitas vezes silenciadas ou estigmatizadas, e, ao mesmo tempo, a proposição de medidas de modos de responsabilização juvenis, que efetivamente ressignifiquem trajetórias, em relação à violência. E um outro projeto voltado especialmente para a problematização dos homicídios, né? Especialmente discutindo juventude e direitos. Então, a partir desses exemplos, eu creio que dá para deixar mais concreto como a universidade se articula e pauta esse tema. Ok, obrigado, João Paulo. Tenente Meza, uma pergunta para você que nos chegou por e-mail. É muito comum se falar que a criminalidade é um problema que se resolve apenas com polícia. O que você tem a dizer sobre a sociedade em geral ser parte da solução para o problema do crime no Brasil? Conta para nós, Ana Paula. Bem, parece que essa é uma visão bem hegemônica, né, na nossa sociedade brasileira, que crime, violência é problema de polícia. Esse deve ser o nosso maior desafio. O encontro da psicologia com a segurança pública, eu acho que pode contribuir bastante para a ampliação desse conceito. De uma forma geral, acredito que qualquer política pública precisa acontecer em rede. Não é possível você operar uma política pública de uma maneira setorializada, né? Tanto que a gente já mencionou aqui uma perspectiva muito mais intersetorial, como uma aposta para, de fato, a gente conseguir efetivar e executar as nossas políticas públicas. No aspecto do crime, é muito comum a gente, até mesmo numa visão, como eu falei anteriormente, até mais atribuída a uma psicologia mais clássica, ter essa visão individualizante e, muito mais do que pensar o crime, a gente tende a pensar o criminoso. E aí, nesse sentido, a gente acaba focando em intervenções em relação aos fenômenos de violência ou de crime em alguns setores, em algumas parcelas da nossa população, como as estatísticas e as pesquisas já nos mostram muito bem quais são. Então, ampliar essa noção de crime, de criminalidade, necessariamente vai fazer com que a gente entenda que essa é uma questão coletiva e de, então, também intervenção coletiva, não só de políticas públicas de segurança, mas de políticas públicas de diversas ordens e que precisam, antes de tudo, não só serem executadas, mas serem pensadas, serem construídas com a sociedade. Com outras instituições, com outras secretarias, com outros órgãos, né, seja de assistência social, de moradia e habitação, de educação. Então, tem uma série de perspectivas que a gente precisa analisar para se abordar o fenômeno do crime ou da criminalidade. Acredito que seja isso. Obrigado, Ana Paula. Chegou mais uma pergunta, mas eu acho que eu estou querendo entrar também na brincadeira. Vou entrar aqui também nessa roda de debate, que esse lugar de mediador, né? Quem media também participa, né? Chegou uma pergunta por e-mail dizendo o seguinte: as polícias brasileiras estão imersas nos contextos de desigualdade que assolam o país. Quais são, em termos gerais, desafios da sociedade brasileira na construção de uma sociedade e uma polícia democráticas? Bom, tentar conversar um pouco em relação a essa pergunta. A primeira coisa interessante que a pergunta nos coloca é a afirmação de que nós vivemos um contexto de desigualdade. E é bom lembrar, e essa é uma lembrança boa para nós, psicólogas e psicólogos, retomando uma fala do psicólogo Marcos Vinícius de Oliveira, né, o nosso saudoso Marcos Vinícius de Oliveira, que foi assassinado no ano de 2016 e até hoje também não temos respostas para o assassinato de Marcos Vinícius, assim como também
ainda não temos respostas suficientes para o assassinato de Marielle. Mas ele nos dizia, Marcos Vinícius, que para nós, psicólogas e psicólogos, atuarmos em políticas públicas, nós precisávamos, antes de mais nada, conhecermos uma fórmula, que ele dizia que era a fórmula para compreendermos a subjetividade dos brasileiros. E ele dizia o seguinte, que para que nós possamos trabalhar em políticas públicas, nós precisamos compreender que o Brasil, em que pese ser o 9º país em produção de riquezas, ele é hoje o 10º país em construção de desigualdade. Ou seja, nós produzimos riquezas, mas nós não dividimos bem essas riquezas. Aliás, é bom lembrar que apenas 6 pessoas têm possuem no Brasil a mesma riqueza que a metade da população. Ele nos dizia também que esse dado de 9º em produção de riqueza e 10º em desigualdade deveria ser composto com o fato de que nós somos 210 milhões de brasileiros vivendo contextos específicos de violência. E aqui eu queria lembrar que nós somos o 1º país em assassinato de pessoas LGBTs, somos o 5º país em assassinato de mulheres e somos o 6º país em assassinato de adolescentes. Portanto, existe uma desigualdade que se constrói de forma estrutural e a estrutura da desigualdade do Brasil, ela corresponde aos 400 anos de colonização e escravização que nós vivemos. Portanto, colonização e escravização não são apenas marcadores históricos, mas são, antes de mais nada, tecnologias de poder que nos constituem. Essas são falas de Marcos Vinícius de Oliveira. Eu gostaria de retomar aqui para lembrar a importância de trabalhar o tema da desigualdade. E uma outra pergunta que vem nessa mesma pergunta, que é quais são os desafios da sociedade brasileira para a construção de uma sociedade e uma polícia democráticas. Bom, é bom lembrar que desde a Constituição Federal de 88, nós apostamos na construção da democracia no Brasil a partir da realização de conferências e de conselhos nacionais. As conferências e os conselhos nacionais são aquilo que permite com que a população inteira possa atuar junto àquilo que está sendo proposto como política pública, ou seja, o monitoramento e o controle social das políticas públicas dependem da participação popular, em especial nas conferências e nos conselhos nacionais. Lembremos que nós, na segurança pública, tivemos apenas uma única conferência nacional. A CONSEG, a única que nós tivemos, foi feita em 2009, tardiamente. 2009 já foi mais de 20 anos depois da própria Constituição, e nunca mais tivemos uma outra CONSEG. Esse é um problema que é colocado em termos de democracia para a segurança pública. E uma outra questão é que o CONASP, o Conselho Nacional de Segurança Pública, ele só nasce depois de 2009, depois da CONSEG, portanto, é um conselho extremamente recente e extremamente desestruturado. Precisamos recuperar o CONASP, precisamos recuperar a potencialidade do Conselho Nacional de Segurança Pública na produção de diretrizes para as políticas de segurança pública. E talvez seja essa a palavra-chave para nós pensarmos democracia, desigualdade, enfrentamento à desigualdade e segurança pública. Precisamos pensar segurança pública como uma política pública. E se segurança pública é uma política pública, ela é uma política que deve servir para todos nós, brasileiros e brasileiras. Portanto, esse não é um desafio pequeno, mas é um desafio que nós, psicologia brasileira, estamos também no próprio enfrentamento. Vamos a outra pergunta, uma pergunta de Vitor Hugo Vieira, de Joinville, Santa Catarina, e, semelhante à pergunta do Vitor Hugo, temos uma pergunta de Flora Chaves, que foi uma pergunta enviada pelo YouTube. Vitor e Flora, cada um na sua maneira, mas os dois dizem o seguinte: levando em conta a recente proposta política do governo sobre flexibilização do posse de armas e que tal condição inclui a avaliação psicológica de cidadãos candidatos ao armamento, feitas por psicólogos credenciados pela Polícia Federal, eu gostaria de entender, perguntam Vitor e Flora, quem determina os critérios de avaliação psicológica para porte de arma?
Se for a Polícia Federal, por que o CFP não tem um posicionamento mais ativo nos processos de determinação desses critérios e práticas, né? Alguém gostaria de responder a pergunta do Vitor e da Flora? Você, Antônio? Então tá. E qualquer coisa eu também complemento a resposta do Antônio. Bom, quem determina os critérios de avaliação psicológica para porte de arma, se for a Polícia Federal, por que o CFP não tem um posicionamento mais ativo nos processos de determinação desses critérios e práticas? Acho que o professor Pedro pode responder com mais clareza. Bom, primeiro, a avaliação psicológica para porte de armas ela é referenciada a partir de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, portanto, é o Conselho Federal de Psicologia, sim, que determina critérios para avaliação psicológica. Não somente os critérios para a avaliação, para o processo de avaliação, mas também é bom lembrar que qualquer avaliação psicológica só pode ser feita através dos testes psicológicos avaliados pelo SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, e o SATEPS, ele é uma construção do Conselho Federal de Psicologia para garantir não somente a qualidade técnica da avaliação psicológica, mas, sobretudo, a qualidade ética do modo como nós fazemos a avaliação. O Conselho Federal de Psicologia possui uma comissão, que é a Comissão Consultiva e Avaliação Psicológica, a CCAP, e a CCAP ela está bastante atenta nessa discussão, né? Nesse momento, a CCAP, através da representação do conselheiro Fabian Rueda, né, está numa discussão próxima com a Polícia Federal. Então, na verdade, esse é um tema que tem sido cuidado de muito perto pelo Conselho Federal de Psicologia, haja vista que a avaliação psicológica é, para nós, uma ação, uma atuação do psicólogo que muito nos importa e que, portanto, é muito importante para nós defendermos a qualidade ética e técnica dessa avaliação. Lembrando que nós temos uma nova resolução sobre a avaliação psicológica, que é a Resolução 9 de 2018, que coloca uma série de questões, entre elas os desafios técnicos e éticos de como proceder uma avaliação. Uma outra pergunta que chegou de Dulcilene Brito. É parente do Antônio, Dulcilene, Antônio? Não é parente. Dulcilene Brito, de Brasília, do Distrito Federal, faz uma pergunta que nós vamos endereçar para o professor João. Os gestores de políticas públicas focam muito em policiamento, segurança de fato, mas o lado social vejo que ainda não é bem efetivo e amplo como deveria. Como psicólogo, pergunta a Dulcilene, pode trabalhar de forma mais efetiva na segurança pública? João. Bem, eu acho que a colega e o colega podem complementar, já que estão como psicóloga e psicólogo nesse campo. No entanto, falando especificamente dessa questão do lado social, que deveria ser mais efetivamente atentado, né, digamos assim, de modo mais amplo, essa pergunta é muito oportuna, porque nós vivemos um contexto de intensificação de uma sociabilidade violenta. E isso tem um efeito muito marcante na produção de subjetividades, né? Uma adesão das subjetividades à lógica da violência como forma de resolução dos nossos desassossegos, dos nossos conflitos, dos nossos impasses, né? E isso tem retroalimentado uma rede de violências, tem feito funcionar o dispositivo da violência de modo cada vez mais letal. Isso tem movimentado o que um autor camaronês chama de necropolítica, que é o Achille Mbembe. Ou seja, uma política, nós temos investido numa tecnologia de poder que instrumentaliza e produz retroalimentativamente a morte cotidianamente no Brasil. Não só no Brasil, né? Mas esse aspecto da produção psicossocial da violência é algo que precisa estar na pauta da elaboração de políticas públicas de segurança, né? Uma vez que o investimento em políticas de repressão, de combate, de enfrentamento é importante, no entanto, ele não é suficiente. Se assim o fosse,
Se o investimento em uma lógica punitiva, repressiva, fosse suficiente, o encarceramento em massa que nós temos assistido no Brasil teria repercutido na diminuição dos índices de violência, e isso efetivamente não tem acontecido. Pelo contrário, nós temos visto um ciclo perverso entre lógica punitiva, demanda punitiva, uma volúpia punitiva e um encarceramento em massa seletivamente direcionado a certos grupos populacionais, né? e em certos territórios, né? Especialmente territórios periferizados, né? Territórios transformados em periferia por lógicas de poder. Então, esse aspecto social precisa ser considerado, né? A produção social da violência que retroalimenta uma série de práticas de precarização e inviabilização de certas vidas. Eu acho que isso o trabalho do psicólogo passa por trabalhar justamente na problematização dessas lógicas, na produção de lógicas de cuidado, né? Não na lógica de guerra, mas na lógica de cuidado, como já foi bem colocado aqui, numa lógica de diálogo com a sociedade, de um modo muito de escuta das existências, muitas vezes silenciadas por essas lógicas de colonialidade que o Pedro acabou de mencionar aqui na fala anterior, né? A colonialidade ela não é só, como o Pedro mencionou, um elemento do passado, ela se presentifica na forma de silenciamento e inviabilização de uma série de existências. Então, esse lado social que compõe esse grande espectro da desigualdade social é retroalimentador de violências. Se a gente não investir nisso, a gente vai continuar enxugando o gelo e descartando uma série de existências vistas como matáveis, que é essa a máquina de moer gente que a gente tem chamado aqui de necropolítica. Obrigado, João. Passando agora para Ana Paula e Antônio sobre a pergunta do Silene, que no final ela pergunta: como psicólogo, haja vista a discussão sobre a desigualdade, pode trabalhar de forma mais efetiva na segurança pública? Tenente Meza, conta para nós, como é que pode trabalhar mais efetivamente? Então, na própria fala inicial, e acho que o próprio João também retoma isso agora, eu apontei que é importante a própria psicologia se reconstruir, não só como profissão operadora das políticas públicas, mas como uma profissão também que pauta as políticas públicas, né? A partir do momento que a gente consiga e produza espaços e entradas no próprio planejamento, no próprio pensamento e direcionamento das políticas, talvez essas problematizações que a psicologia já vem construindo e que grande parte o João mencionou, possam fazer parte do campo e subsidiar a construção de políticas públicas outras. Políticas que não foquem só nessa questão, né, de policiamento ou de segurança como uma questão restrita às políticas penais e de segurança, mas que considerem todos esses outros fatores psicossociais envolvidos também na produção dos fenômenos de violência dispersos aí na nossa sociedade. Então, quando a gente discute a desigualdade social, econômica, cultural, política no Brasil, quando a psicologia, de alguma forma, aposta e na sua presença no campo da segurança pública traz isso à tona, ela contribui para que isso saia um pouco somente das instituições policiais e possa contribuir para pautar políticas de segurança pública outras, né? Então, acredito que a nossa presença não seja só para instrumentalizar as políticas tais quais como já existem e que a gente já viu de diversas maneiras que não estão trazendo os efeitos e os objetivos supostamente pretendidos, mas pensar na elaboração e no planejamento e na gestão de outras possibilidades de lidar com essa situação, com esse fenômeno e com uma resposta mais efetiva em segurança pública. Alô. Na verdade, eu observo que o psicólogo pode contribuir demais na segurança pública, nessa área social. Eu acho que tem uma metodologia que é muito simples, assim, que a gente pode simplesmente mergulhar naquele território, naquele espaço em que as pessoas estão convivendo, estão transitando. E isso a gente se faz reunindo com a rede, conhecendo aquela região. Dali, daquela realidade, vai surgir muita coisa. E a gente vai construindo o nosso processo todo a partir daquela realidade. Porque muitas vezes
a gente como expert, a gente vem com uma ideia muito já pré-concebida sobre aquela realidade e acaba que a gente não consegue atingir realmente o objetivo, que é a transformação social daquele contexto. Então, assim, quando o psicólogo, vamos dizer, está perdido no que fazer, em como fazer, eu acho que quando ele faz esse mergulho, essa imersão no território, eu acho que isso ele vai respondendo a N perguntas, vai surgindo diversas questões que ele vai ficar na angústia de querer responder ali. Então, assim, alguns projetos que a gente teve a oportunidade de fazer em Santa Catarina também, foi nessa imersão no território. Como fazer, o que fazer, vamos reunir todo mundo, a rede de proteção, conhecer as pessoas, e a partir dali vai surgindo as demandas maiores de segurança pública. Né? Eu acho que isso é importante destacar. Tem uma questão que eu gostaria de lembrar também, uma das possibilidades de atuação do psicólogo nesse campo, pelo menos, do psicólogo, da psicóloga, pelo menos pelo que nós temos acompanhado no âmbito dos monitoramentos, dos fóruns, né, de debates e de atuação no Ceará, que é uma necessidade de um cuidado junto aos profissionais, aos trabalhadores do campo da segurança pública, porque a lógica do confronto ela não é letal, ela não é adoecedora apenas para os territórios vistos como territórios de morte, como favelas e tal. Ela é adoecedora e muitas vezes letal também para quem opera no campo da segurança pública na ponta, muitas vezes com as mesmas origens sociais das populações periféricas, muitas vezes com as mesmas intersecções de marcadores sociais. Então, essa questão do adoecimento dos profissionais do campo da segurança pública e da necessidade de práticas de escuta e cuidado junto a esses profissionais, me parece também um fio interessante para a gente não dicotomizar a segurança pública e direitos humanos. Né? Pensar, ou seja, reconfigurar subjetivamente, inclusive, mas também institucionalmente, o trabalhador da segurança pública, a trabalhadora da segurança pública, como trabalhador e trabalhadora, né? Cuja existência precisa ser cuidada e os direitos também garantidos. Então, eu acho que esse é um complemento que me parece importante pela escuta que temos feito também no Ceará. Nesse sentido, também a gente não dicotomiza polícia e sociedade, né? Porque, na verdade, nessa dicotomia a gente rivaliza, né? Deixa de ser polícia e sociedade e, na verdade, vira polícia versus sociedade. Bom, mais uma pergunta de Angel Carvalho, de Coimbra, Minas Gerais, assim como também uma pergunta similar de Ludmila Moura, de Salvador, Bahia. Como a psicologia pode ajudar na prevenção a fatos como violência nas escolas? Esse é um tema que nós brasileiros, estamos debatendo desde ontem, em especial, por conta dos acontecidos em Suzano, São Paulo. Como diminuir os ideais da sociabilidade violenta para ter uma sociedade pacífica? Tenente Meza, que tal essa pergunta? Complexa. Então, na verdade, eu acredito que alguns eventos, alguns fatos trazem à tona ou reeditam questões assim que são antigas, né, da nossa sociabilidade. É interessante que alguns eventos tais quais esse aconteceram ontem, outros recorrentes, fazem às vezes com que a gente só pense que existe violência na escola quando existe alguém que entra armado e atira nas pessoas, né? Ou quando a gente usa expressões famosas como o bullying. Eu acho interessante o psicólogo dar visibilidade às violências mais sutis, mas que operam o tempo inteiro e que operam cotidianamente. O João já falou, alguns colegas já falaram, às vezes a gente olha a violência só como uma violência letal e a gente deixa de entender violenta as formas de exclusão de várias possibilidades de existência. Então, quando, por exemplo, no ambiente escolar, a gente padroniza, assim como a gente padroniza e esquadrinha, né, a existência humana em vários outros ambientes, que a existência daquela criança, daquele adolescente ou, eventualmente, daquele adulto que está ali naquele ambiente educacional
ela só pode ser de uma determinada maneira, ela precisa seguir parâmetros muito específicos, muito recortados, e que dão conta de alguns ideários hegemônicos dominantes, e a gente mortifica todas as outras possibilidades de subjetivação e de existência desses seres humanos, a gente está operando uma sociabilidade violenta. E que talvez pela sua sutileza ou pela forma menos concreta pela qual ela funciona, que não é uma arma de fogo, por exemplo, a gente desconsidera isso e acha que isso não tem a ver com a mesma lógica que pode culminar nesse evento final aí da violência física. O quanto a gente vai não influenciando, né, no sentido determinante, mas o quanto a gente vai disseminando, vai operando e vai massificando uma produção de subjetividade que reforça a violência o tempo inteiro, né? E que faz com que, muitas vezes, a gente chegue nesse cenário aí e nessas situações que a gente tem visto. Então, acho importante o psicólogo ser esse profissional que amplia o debate, amplia a reflexão, que amplia as próprias possibilidades desses seres humanos se constituírem e se constituírem na diversidade, né? Não de uma forma padronizante ou de uma forma que vá achatar todo mundo numa única possibilidade de existência, mas de ampliar essa diversidade e de modificar também a valoração que a gente costuma atribuir à diferença, né? Socialmente, a gente muitas vezes valora a diferença como algo ruim, como algo pejorativo, como algo que sai da curva e, portanto, deveria deixar de existir. Acho que um trabalho interessante que o psicólogo pode fazer é potencializar a diversidade. Obrigado, Ana Paula. E só para lembrar, né, que o tema sociabilidade violenta nas escolas, é bom lembrar que também produzir a imagem do professor brasileiro como inimigo da sociedade é uma forma covarde também de produção de violência. Antônio, uma pergunta para você, que vem de Marina Boen. Eu gostaria que pudesse falar mais sobre a atuação preventiva da Polícia Civil, tanto em relação à atuação do profissional psicólogo, mas também em relação à própria instituição policial. Certo. Bom, Santa Catarina, né, estou falando do lugar mais que eu ocupo, mas eu sei que tem psicólogo também policial no Espírito Santo, né? Lá tem também um trabalho que a gente vem até iniciando algumas conversas para poder articular, enfim. Mas lá no lugar que eu ocupo, a gente vem com um grupo de psicólogos discutindo as ações que, principalmente lá na coordenadoria, onde eu ocupo também, e a gente vem chamando os psicólogos do Estado para debater essa questão da prevenção, porque a gente não pode ficar só na parte, não só na investigativa ou na repressiva, a Polícia Civil precisa pensar na ação preventiva. Bom, então a gente vem discutindo todas essas ações assim, né? E aí, nessas discussões, a gente vem implementando diversos programas, assim, né, com adolescentes, com mulheres, né, crianças. Então, a gente vem trabalhando esse tema, principalmente a gente até lançou agora um programa Polícia Civil por Elas, que é um programa em que a gente vem atuando com grupos reflexivos para mulheres. Inclusive, João, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina muito importante e que queria destacar que é fundamental a gente ter parceria com as universidades para trazer o conhecimento científico junto às instituições, né? Não tem como a gente dialogar de maneira isolada, né? Então, essa rede de proteção, obviamente, inclui as universidades. Então, a gente tem discutido, e falando desse programa, por exemplo, grupos reflexivos para mulheres que em situação de violência, de vítimas de violência, grupo de homens em situação de violência, né, que muitas vezes alguns que são já condenados, autores de violência, outros ainda não, mas que fazer essa reflexão para a mudança de padrão de comportamento violento que o homem também muitas vezes reproduz na sociedade, né? Então a gente tem atuado junto com as escolas para falar também sobre os temas de violência, né? E com os policiais também. Então a gente tem feito uma pesquisa de clima organizacional nas delegacias e acompanhado esses policiais também periodicamente nas questões de saúde, para que a gente atinja atue em diversas frentes
para enfrentar os problemas de violência. Então, a gente não fica só na repressão, a gente tem também pensar nessa questão da prevenção como algo que está sendo um mote importante hoje para a Polícia Civil de Santa Catarina. Obrigado, Antônio. Bom, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nesses diálogos digitais. Gostaríamos de agradecer a todas as perguntas que foram enviadas. Mas antes de terminarmos, 1 minuto para cada um, 1 minuto para João Paulo, 1 minuto para Ana Paula, 1 minuto para Antônio. A pergunta é a seguinte, para vocês três. O que não foi perguntado e vocês gostariam de dizer? Nesse 1 minuto, o que a gente pode dizer e que não nos foi perguntado e que nos foi pensado até agora? Pode ser você, João Paulo? Pode. Bom, teve uma pergunta, inclusive, que falou sobre a questão da construção de uma sociedade pacífica, né? E eu gostaria eu acabei não respondendo essa pergunta, a Ana respondeu, mas eu acredito que uma sociedade pacífica é uma sociedade onde múltiplas vozes podem falar e múltiplas existências podem aparecer. Então, o investimento numa sociedade pacífica é um investimento numa sociedade plural, onde múltiplos aparecimentos são reconhecidos como legítimos e múltiplas vozes são ditas e escutadas como legítimas. Então, isso não passa pela aniquilação da diferença, né? Isso passa pela produção da diferença e de diálogos entre diferenças, né? Então, num contexto em que tem sido cada vez mais acirrado um ethos de eliminação de diferenças, né, de dissonâncias, inclusive culminando na morte de Marielles, né, e na não responsabilização das mortes de muitas Marielles Brasil afora, eu gostaria de afirmar isso no final, né, que acho que a psicologia tem o desafio ético de colaborar na produção de uma vida vivível, né? Isso significa que uma psicologia que discuta os marcos que fazem com que certas vidas sejam reconhecidas como vivíveis e outras vidas sejam reconhecidas como matáveis. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela possibilidade de participar aqui. Mais uma vez, um abraço para o grupo de pesquisa do qual eu faço parte com muito orgulho, que é o Vieses. Aprendo muito com vocês e é por vocês que eu estou aqui também. Eu vou puxar o gancho do João. Essa questão, né, de qual é o nosso compromisso ético e político em qualquer espaço como psicólogo, mas, sobretudo, nesses espaços em que essas questões aparecem de formas ainda mais marcadas, mais duras, de categorizar e, a partir disso, legitimar ou descredibilizar determinadas maneiras de existência, talvez seja um trabalho muito importante do psicólogo nesse contexto. E, nesse sentido, também, a gente não pode esquecer das contradições que a gente acaba entrando quando a gente, de alguma forma, também é constituído por essa mesma sociedade violenta e também é afetado pela história muito recente que a gente tem em segurança pública. Isso, muitas vezes, faz com que a gente reforce lógicas dicotômicas e, ao reforçar isso, a gente acirra mais enfrentamentos, a gente desconsidera mais, aí, como se, né, nessa lógica aí binária tivesse um lado, então, que está certo, um lado que está errado, um lado que precisa viver, outro lado que pode morrer. Nesse sentido, eu vejo muito esse desdobramento, principalmente depois que passei a ser psicóloga de uma instituição policial, incidindo, sobretudo, na minha experiência diária, nos trabalhadores que operam essa política de segurança pública. O quanto a gente, como psicólogo, precisa pluralizar, inclusive, as vozes desses profissionais também, né? E considerar que, esse debate precisa ser realizado de maneira coletiva. Até essa pergunta que o João retomou, né? A gente precisa falar de uma sociedade, não de um grupo ou de outro. E uma sociedade, ela é inerentemente composta por essa multiplicidade, por essa diversidade. Muitas vezes eu passei por experiências de antes como psicóloga não policial e depois de psicóloga policial, que essas dicotomias inseriram, inclusive, sobre a minha própria subjetividade, né? Foram direcionadas à minha própria subjetividade.
Então, o quanto é importante também pensar o quanto isso tem efeitos na saúde mental da população. O quanto isso tem efeitos na nossa saúde mental quando a gente está se deslocando, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro e fica acompanhando lá aquela página de onde tem tiro, qual é o trânsito, qual é a via que está tendo arrastão. Quando a gente também olha para um profissional que a gente acaba expondo a situações que essa lógica de política pública em segurança faz com que esses seres humanos estejam vivendo cotidianamente, e qual é o nosso compromisso ético também em olhar que tem possibilidades e limites para um profissional, para um trabalhador, e até que ponto isso passa a ter efeitos completamente danosos para a vida, para a saúde, para a sociabilidade dele mesmo, né? Lá a gente tem algumas parcerias, só complementando uma coisa que o Antônio falou, me lembrou. Uma delas é justamente foca numa estatística que a gente vê aumentando cada vez mais nos últimos anos, que é o suicídio de policiais. Então, no Rio de Janeiro, hoje a gente tem uma parceria com a UERJ, tem uma publicação que se chama Por que os policiais se matam. Sei que outros estados também estão nessa pesquisa. São Paulo, agora, há umas 2 semanas, também divulgou dados. Então, tem uma série de questões da saúde mental da população geral, mas que também tem incidido de uma forma, às vezes, mais contundente, mais intensa, nesses trabalhadores que a gente expõe nessa lógica de segurança pública que a gente está operando no Brasil. Acredito também que seja um ponto bem importante para a gente lançar à luz quando a gente se propõe, como psicólogo, a atuar de forma interdisciplinar, coletiva e multiprofissional com esses outros seres humanos. Então, acho que é um pouco isso. Bom, a pergunta não veio dessa forma, mas acho que veio talvez parecida, mas enfim. É possível que o psicólogo trabalhe dentro da segurança pública? A gente discutiu bastante aqui, mas algumas questões que eu queria destacar, que justamente assim como a Ana estava falando, eu vim de uma formação, eu trabalhava na área social, com projetos sociais, de repente me vi entrando na Polícia Civil. E aí tu tem que se reinventar. E ainda mais com psicólogo, a graduação está muito voltada para a questão clínica, né? Então, o psicólogo entra, ou até organizacional, mas o psicólogo, quando entra na segurança pública, ele fica pensando, qual é o caminho que eu vou seguir aqui? E os agentes de segurança pública precisam muito do trabalho do psicólogo. A sociedade precisa muito que a gente contribua com a problematização, trazer novas questões para dentro da instituição e levar para a sociedade, para trazer uma nova relação entre a sociedade, um novo vínculo entre a sociedade e a polícia, fazer com que a polícia, como foi falado aqui, não seja a única forma de segurança pública, mas que seja parte de um processo de construção da segurança. Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer, eu acho que essa pergunta talvez tenha vindo de alguma forma, mas tentei resumir um pouquinho aqui. Eu acho que é muito importante o nosso trabalho dentro da segurança pública. Bom, com isso nós finalizamos mais um diálogo digital do Conselho Federal de Psicologia. Esse diálogo digital, agendado para o dia 14 de março, dia em que lembramos, que é nesse dia que faz 1 ano do assassinato da vereadora Marielle Franco. Não esqueceremos o assassinato de Marielle, como não esquecemos o assassinato do psicólogo Marcos Vinícius de Oliveira. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco, em especial, muito obrigado a João Paulo Barros, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado a Ana Paula Meza, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a Antônio Brito, da Polícia Civil de Santa Catarina. Obrigado a Juliana Ferreira da Silva, da Universidade Católica de Brasília, que esteve conosco nos bastidores desse diálogo digital. É na luta que a gente se encontra e é na luta que nós produzimos uma segurança pública que, de fato, se coloca como uma política pública de segurança. Sobre isso, teremos em breve as referências técnicas para psicologia e políticas públicas, mais uma edição do CREPOP sobre psicologia e segurança pública. Em breve estará sendo lançado e, nesse momento, já lançada a edição Segurança Pública e Sistema Prisional, da revista Psicologia, Ciência e Profissão. É o Conselho Federal de Psicologia colocando em pauta as pautas que a psicologia se coloca como presente. Obrigado a todas e todas e até o nosso próximo Diálogo Digital.